aí, eu sou a Letícia do Ateliê Benesse e hoje nós teremos um passo a passo super lindo, prático e criativo que é a mini box. Essa necessaire pequenininha que cabe na palma da mão, mas que pode levar muita coisa e organizar a sua bolsa. Você pode levar seus itens de maquiagem, seus absorventes higiênicos, o seu material de higiene bucal, carregador de celular e afins. E se for da área da maternidade, pode também levar a chupeta do bebê. Olha que coisinha mais fofa, aqui eu uso um forro impermeável e eu vou mostrar todas as técnicas e segredos dessa peça no meu ateliê para você. Aqui eu fiz esta no tema docinho, com o sintético Prada estampado. Também usei o sintético Prada dentinhos para lembrar essa parte de higiene bucal. E também fiz com um bordado rústico, que é aquele bordado onde tem apenas uma costura. E eu fiz esse bordado de aplique maravilhoso, desse coração. E nós vamos fazer uma peça semelhante a essa agora, só que com o ponto cheio. Vamos lá? Para fazer o molde dessa mini box, eu vou utilizar o tamanho de uma folha A4 de papel sulfite. Vou dobrar ao meio, eu já fiz aqui a marcação. Vou dobrar ao meio e, utilizando a minha régua, que tá toda manchada de cola, deixa eu pegar um lado aqui. Utilizando a minha régua de patchwork, eu vou marcar 3,5, tanto nessa parte baixa quanto na parte alta. Marco 3,5 e risco. Então, olha só. Na parte que está dobrada e na parte que está solta, eu marquei 3,5. Então, aqui tem 3,5, 3,5. Agora, nas laterais, eu vou marcar 4 centímetros. Marco 4. Opa, deixa eu segurar aqui. 4. E aí, eu vou cortar essas duas partes aqui. E assim, eu terei o meu molde desse jeito. Deixa eu mostrar aqui. Eu vou cortar com ele dobrado. Sai um pouquinho fora. Corto com ele dobrado. E aí eu já vou ter o molde igual a esse. Esse daqui eu já engrossei, né? Já coloquei ele numa cartolina. Então ele tá mais firme. E dessa forma que está aqui, eu vou riscar no meu sintético. Então eu vou pegar o meu molde, um pedaço de sintético. Aqui eu tô usando o sintético Duna, que é com essa gravação de aço escovado. Se eu consigo colocar para vocês verem assim, ó. Dá pra ver, né? Ele é todo riscadinho. Muito lindo. É um material com fundo em malha. Como que eu sei que é o fundo em malha? Primeiro que a parte de trás é um tom de branco. Branco encardido, né? Ele é branquinho e ele é bem maleável, ó. É um material que é fácil para desvirar e que tem memória curta, né? Daqui a pouco esses amassadinhos todos saem. Ou então eu coloco no sol e ela já volta para o formato correto. Aqui, queridos, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o meu molde da parte do avesso, eu acho mais fácil do que do lado direito. Vou firmar a minha mão e com um lápis, esse aqui é um lápis 4B, mas qualquer lápis que tem uma ponta, uma mina mais forte, você vai fazer o risco no contorno do seu molde. A gente já viu como fazer o molde, ele é muito fácil. E aqui eu vou fazer o contorno. Faço do avesso, faço com lápis, assim não corre o risco de manchar o meu sintético. E se eu errar alguma coisa, tá fácil também de resolver, né? Não vai aparecer do lado de lá. Então fiz aqui o contorno, ficou assim. Eu vou cortar e já mostro para vocês. Corte feito. O que eu vou fazer agora? Eu vou marcar onde será o meu bordado. Para marcar o meu bordado, eu preciso centralizar a peça. Então eu vou pegar a parte que eu quiser que seja a parte de cima. Vou juntar as duas partes e marcar o meio.
E aqui nessas laterais, eu vou marcar o meio também. Então, junto aqui, ó, cantinho com cantinho. Marco o meio. Venho de cá, uma linha aqui. Marco cantinho com cantinho. E corto o meio. Então, essas marcações vão me auxiliar a colocar o material sobre o bastidor e aí centralizar e ficar perfeito. Vou trazer o bastidor para vocês verem. Então, olha só. Esse aqui é o meu bastidor 10x10 da minha máquina Brother BP1430. Então, aqui eu tenho as marcações de meio. Olha só, eu tenho essa marcação embaixo, a marcação em cima. A parte de cima sempre tem uma setinha apontando para cima. Olha aqui, ó. É assim que monta o bastidor corretamente. Essa parte tem que ficar para cima. E aqui eu tenho a marcação de meio dos dois lados. Então, quem lembra lá das aulinhas dos eixos, né? A gente tem formiga aqui em casa para tudo quanto é lado. Toda hora tinha uma formiga. Conta os eixos, então tem aqui, ó, o eixo Y e o eixo X. Né? Quem lembra dos gráficos que a gente estudava lá na minha época era a 8ª série, né? Hoje já é 9º ano, então tem aqui os gráficos. Dá para perceber o gráfico. O que eu vou fazer? Todas as minhas matrizes eu trabalho centralizando no bastidor. O que é o centralizado? É o meio da bem aqui. Ou seja, onde corta o eixo X com o eixo Y. Onde corta é o meio. Então, aqui eu sempre coloco todas as minhas matrizes centralizadas. Eu não coloco ela num canto ou no outro, não. Eu já coloco ela no meio. E se eu quiser bordar no lado ou acima, eu movimento na máquina. Mas do jeito que ela chega na máquina, ela sempre chega no centro. Isso me facilita muito porque eu não preciso configurar a posição da minha matriz lá na máquina. Eu já deixo pronto aqui. Como o objeto que eu quero bordar, ele já está centralizado e eu quero ele centralizado, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse pique e colocar aqui, apontando para o meio. Vou pegar os piques laterais e vou colocar bem no meio. Olha lá, ó. Tá dando para ver, não tá? Tá, ó. Bem nos meios. E vou pegar a minha fita crepe e vou prender o meu material aqui no bastidor. Essa técnica se chama técnica de flutuação. E assim eu prendo o meu material ao bastidor que já está com uma entretela rasgável. Já está marcadinho, centralizado. Então, quando ele começar a bordar, ele vai bordar aqui no meio. Aqui na máquina, eu vou selecionar o meu bordado. Vou colocar a setinha até encontrá-lo. É esse aqui, que é o coração cheio. O outro é o coração rústico, então tinha só um contorno. Como eu já deixei centralizado, ele está centralizado aqui também. Então eu não preciso mexer em nenhuma configuração aqui. Eu posso ir direto ao bordado. Aqui eu vejo que eu tenho 3 minutos de bordado e que eu vou utilizar um para marcação do meu enchimento. E para esse enchimento eu vou utilizar manta acrílica R2. Depois de marcar o meu coração e prender a manta, eu vou colocar o sintético por cima e fechar com o ponto cheio. Então vamos lá, vou marcar aqui. Bordado finalizado, vamos para a próxima etapa. Então, aqui eu já estou com a minha peça colada no forro. Olha só, eu já colei. E agora eu vou fazer a limpeza, né? Retirar essas partes aqui e começaremos a costura. Então, aqui eu já tenho a minha peça bordada, cortada. E eu uso o forro desse jeito, colado, porque ele já dá uma estrutura para a peça. Então, olha só como ela fica firminha. Eu gosto de usar assim porque dá uma firmeza para a peça e você não precisa colocar enchimento para fazer a vista da peça. Não fica uma fofura? Eu gosto assim de peças mais firmes. Então, vamos que nós vamos fazer para fechar. Como o forro já está colado, eu vou aplicar o zíper e vou vir com o viés e já dar acabamento. O pontinho 5
para fazer essa costura de segurança, usando uma linha de poliamida 60 na cor branca. Então aqui eu apliquei o zíper, vou agora colocar o meu viés boneon para já dar acabamento. Venho fazendo a costura. Vou cortar aqui o meu viés e termino de fazer essa costura. Uma vez feito isso, eu vou rebater. Então eu vou virar aqui, dobrando essa parte para trás, faço o rebate da minha costura, um pesponto bem bonito. Então aqui eu já acerto a largura que vai ficar da distância entre o pesponto e a cremalheira do zíper. Dobro direitinho, seguro e faço o pesponto. Ficou assim, ó. Agora, do mesmo jeito, eu aplico aqui. Eu vou alinhar essas duas bordas. Melhor essa de cá, né? Vou alinhar essas duas bordas. Começar a prender o meu zíper. Venho com o viés boneon. Abro o zíper. Deito essa parte do viés para trás e faço o pesponto. Do mesmo jeito que eu cuidei ali a distância da cremalheira para o pesponto, eu cuido aqui. E aí fica assim, o pesponto. Com a peça, olha só, a frente da peça, nessa posição eu vou trazer a parte de trás e aqui eu já vou colocar meu carrinho de zíper, meu puxador. Então, é esse movimento que eu vou fazer, ó. Tá assim, a frente da peça deitada na mesa da máquina. Trago a outra parte por cima, ó, fica aqui, ó. Eu vou colocar a tesoura aqui em cima para poder firmar. E venho com o meu carrinho e introduzo aqui, ó. Então, eu vou virar para mim para poder ficar mais fácil de encaixar. Dou 2 toquinhos, empurro, seguro aqui embaixo e olha só, tá alinhadinho. Eu vou passar, eu ponho a tesoura para firmar aqui, para ele ficar dançando. Entro mais uma vez com ele aqui. Dou uma empurradinha, ele vai fazer um crack, só que ele também torto. Sai, coloca de novo. Pronto, deixa ele lá no meio. Agora eu vou assentar. Esse lugar, como tá com bordado mais assim, gente, vai ficar chatinho de mexer. Mas é só agora igualar as partes aqui, olha só, iguala as partes e costura. Um pezinho de máquina. Quando a gente faz com forro plástico, forro bagum, acontece muito disso, ó, dele dançar na hora que vai prender. Então, o que eu faço? Dançou, eu ponho ele um pouco mais para frente, olha lá. Levanto aqui a peça e começo a costurar. Aí eu dou o retrocesso para pegar desde lá do princípio. Aí assim é só seguir. Eu já tenho por hábito, então fiz aqui essa parte, eu já vou refilar. Selar o meu zíper com o meu viés boneon e já vou aplicar aqui o meu acabamento, que é assim, quando eu terminar a peça, terminar a última costura ali, é lógico que a peça vai estar pronta, né? Mas assim, eu não tenho que ficar voltando em lugares onde eu já passei. Então, por onde eu passo, eu já dou acabamento. Corto aqui, de cá também, selo. Agora eu vou fazer desse lado, alinhar os dois, coloco o bem mais na frente, mesmo assim dançou. Então tem que ter um pouquinho de paciência. Esse negócio é desfiando demais. Deixa eu dar
dar uma seladinha aqui. Então, levanto a peça, coloco ali, retrocesso, e aí vamos em frente. Agora, corto o excesso. Selo. Para selar, a gente usa a parte azul do isqueiro e já aplico meu acabamento. Corto as rebarbas, selo. Selo a linha também. E agora é só fechar as caixinhas de leite. Então aqui eu vou juntar, olha só. Juntei. Vou colocar na máquina, abaixo essa parte de cá. Já aplico o meu viés. É uma peça muito rápida de fazer, muito prática e simples também. Qualquer pessoa que esteja começando na costura consegue fazer essa peça, só ter um pouquinho de paciência e seguir o passo a passo. Então aqui a gente sela. Vou fechar a próxima caixinha de leite. Como eu amassei, né? Então agora, junto aqui, juntei, vou colocar lá um pé de máquina. Um pé de máquina é o quê? É o pezinho alinhado com o lado da costura. Coloco o viés. O viés Boneon é só dobrar. Não tem que dobrar e rebater, é bem mais prático. Eu não faço aquele dobrado no início, por quê? Porque como ele é em sintético, é só selar e ele não desfia mais. Pronto, já fechei desse lado, agora vamos para essa próxima parte aqui. Mesma coisa. Passa a costura. Aí, se acontecer de deixar uma rebarbinha, já faz a limpeza, aplica o viés. E desse jeito aqui dá para fazer várias no chão. Então é só se programar, faz em modo de produção, ou seja, cada etapa você faz uma quantidade, vamos supor, vou fazer 5 peças. Então faz os 5 cortes, os 5 bordados, as 5 colagens do forro, as 5 aplicações de zíper e assim por diante. No final você vai ter 5 peças todas de uma vez só. Finalizando aqui. E o capricho que você tem com a sua peça é o amor que você dá para ela, né? Então, quando você pega já o jeito de fazer e segue os mesmos padrões, as suas peças sempre vão ter a mesma cara, né? Então, olha só. Já tá prontinha aqui e agora é só desvirar. Peça finalizada, vamos agora para a parte do desvio. Para isso, a gente vai abrir o zíper com cuidado, a gente empurra ele de volta aqui. E nós vamos utilizar as pontas dos dedos, não as unhas, e a mão fechada. Tá vendo cada pontinha dessa daqui? Vamos colocá-la para fora, utilizando o polegar para não estragar a sua unha e nem estragar a sua peça. Ó, vamos colocando todos eles para fora. E agora os de baixo. Mesmo momento que eu tô empurrando os de baixo, ela já vai desvirando. Aí eu vou ajeitando.
cada um dos cantinhos. A necessário dar essa amassadinha, isso é normal. Isso aqui um pouquinho de calor, tempo quente, ou então ficar um pouquinho no sol, ou um soprador, um secador, já traz de volta. Mas toma cuidado com esses agentes que são externos, né? Cuidado com o secador, com o soprador, porque você pode danificar sua peça derretendo, se não souber colocar direito. Então, em cada uma dessas laterais, ó, dá aquele beliscãozinho para acertar essa dobradinha, assim, ó, faz uma dobradinha. E a mesma coisa faz aqui, ó, já dá esse vinco. Vou fazer de cá também. Eu tô com a cabeça lá atrás, assim. E aqui embaixo. Aqui embaixo tem os quatro lados. E pronto, nasceu a nossa mini box, uma fofura. Do jeito que está aqui, eu posso também personalizar com filme de recorte e dar nome, né, para essa peça. E ficou assim, olha que gracinha. Esse aqui no bordado rústico, que é só o ponto simples, ó, só faz o contorno. Caseado é aqui, ó, que faz com o ponto cetim, que é o ponto cheio. Os dois ficam lindos. Na minha opinião, eu gosto mais do cheio. E aqui é de dentinho e é de tocinhos. Faz uma coleção para você também e me marca. E se você gostou dessa matriz ou dessa daqui e quiser para você, é só ir no link que tá aqui embaixo do Telegram e entrar no meu grupo e baixar. Tem outras matrizes lá também, de outras peças que eu já trabalhei ou que eu pretendo trabalhar aqui no canal. E você fica à vontade para baixar e fazer aí nas suas peças. Um grande beijo, muito obrigada pela audiência e fica com Deus. Tchau!